Olá, muito bom dia, que é o pastor Israel, que a graça, que a paz do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, te trazendo paz, te trazendo alegria, satisfação, propósito de vida. Sexta-feira, estamos chegando aí no final de semana e espero que você já esteja preparando o teu coração para cultuar a Deus, para ir na igreja, para servir ao Senhor junto com a sua família, na sua igreja, na tua comunidade. Nós estamos estudando a palavra de Deus, meditando nela. Hoje nós vamos iniciar a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, e essa cidade, quando o Império Romano assume, a liderança do governo mundial, essa cidade ela ganha o status de colônia romana. E quem nascia numa cidade de colônia romana recebia o título de cidadão romano, que tinha aí muitos privilégios, muitas vantagens. Então, nascer e morar numa cidade dessa aí, a pessoa tinha assim, bastante status. E Paulo escreve para esta igreja para administrar ali algumas necessidades que a igreja estava tendo. Primeiro, para agradecer a participação da igreja com o ministério dele, e também para tentar resolver alguns probleminhas que poderiam surgir e trazer problemas futuro. Então Paulo ele escreve essa carta com esse intento. E eu quero meditar com você no verso 27 do capítulo 1, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está nos dizendo neste versículo aqui? Paulo está pedindo aqui a lição que nós poderíamos aprender aqui de imediato, é que a conduta do crente deve refletir a pessoa e obra de Cristo, demonstrando dignidade e coerência com o Evangelho. Tá? O comportamento do crente deve refletir a pessoa e obra de Cristo, demonstrando dignidade e coerência com o Evangelho. É interessante nós notarmos aqui que esse termo conduta, comportamento, ele é cidadania também. Pode ser traduzido por cidadania. No grego, o termo cidade, ele é chamado de polis. E quem mora numa polis é chamado de político. Quem mora numa polis é chamado de político. Assim, da mesma forma que quem mora numa cidade é chamada de cidadão. Quem mora numa polis é chamado de político. E o que é um político no termo grego, no conceito grego? A palavra político para o grego é o equivalente para nós a um bom cidadão. Não existe político no grego como um mau cidadão. Se a pessoa é chamada de político, para os gregos é porque ele é um bom cidadão. O que é um bom cidadão? É uma pessoa que pensa no bem público. O bom cidadão é aquela pessoa que monta uma empresa na cidade para gerar emprego, para gerar riqueza para a cidade. O bom cidadão é aquela pessoa que ajuda a resolver os problemas da sua cidade, porque é a sua cidade. Ele está envolvido nas atividades da cidade para tentar transformar a sua cidade na melhor cidade, porque é a casa dele, no certo sentido. Já o mau cidadão, para o termo grego, ele é chamado de idiotis. Idiotis, ele é traduzido para o português como idolatria.
E o que é um idólatra? Idólatra é uma pessoa que adora a si mesmo, é uma pessoa que busca o seu próprio interesse, é uma pessoa que se reconhece como o melhor, e então tudo que ele faz é para ele. E é também traduzido para o português esse termo idiotiz, ele pode ser traduzido como idólatra ou idiota, que é a pessoa que olha para o seu próprio umbigo. Então muitas vezes nós temos um conceito equivocado de política e muitas vezes ao falar de política as pessoas sentem uma certa aversão, porque na cabeça dele todo político é uma pessoa ruim, todo político é alguém mal interesseiro. Na verdade, a pessoa ela não está descrevendo um político, ela está descrevendo um idiota, um idiotiz, ela está descrevendo um idólatra. Não é um político, porque às vezes, na realidade, os verdadeiros políticos de uma cidade e de um país, eles não querem entrar na vida pública e acabam se tornando também um idiota. Por quê? Porque ao não entrar na vida pública, para moralizar a vida pública, ele fica nas quatro paredes dele, lá seja na empresa, seja na sua igreja, seja na sua casa, enquanto os idiotas, que são aquelas pessoas que só buscam o interesse próprio, estão lá criando leis, aumentando seus impostos, tirando seus direitos, considerando quem produz uma pessoa do mal e criando ideologias, as várias ideologias, porque são coisas dos idiotas, que são as pessoas que só olham para si e não olham para a sociedade. Então veja, se nós não mudarmos o nosso conceito de político, de cidadania, o nosso país vai continuar numa situação desastrosa. E Paulo está exatamente dizendo para a igreja de Filipe aqui, olha, vocês têm que ser bons políticos do reino de Deus. O reino de Deus é um termo político. Você tem o reino da Inglaterra, o reino envolve política. Deus é o nosso rei. Nós somos os bons cidadãos desse reino. E Paulo está cobrando aqui da igreja que nós temos que ser bons cidadãos do reino de Deus e aqui na terra. E isso vai mostrar que nós temos que viver de acordo com os valores do reino de Deus. O bom cidadão do reino de Deus, ele vive de acordo com os valores do reino de Deus. E quais são os valores do reino de Deus que a Bíblia nos apresenta? Ela vai falar de amor é um valor do reino de Deus, humildade é um valor do reino de Deus, justiça é um valor do reino de Deus, misericórdia é um valor do reino de Deus, fidelidade é um valor do reino de Deus, perdão é um valor do reino de Deus, união é um valor do reino de Deus, santidade é um valor, obediência e gratidão. Essas são características do reino de Deus e que nós devemos expressar no reino dos homens. Então, deixe Cristo ser o modelo para a sua conduta, porque todos esses valores que eu falei para você aqui são encontrados na pessoa de Jesus Cristo. Leia, conheça a história de Jesus. Seja digno do Evangelho e reflita a graça e o amor de Deus. As pessoas precisam ver em nós que servir a Deus é muito melhor do que servir aos homens. Cultive uma conduta coerente com a fé cristã. Viva aquilo que você fala, que as pessoas possam ver você fazer o que você fala. Isso é ser coerência. E é muito difícil você falar uma coisa e praticar outra. Represente Cristo em sua comunidade e sociedade. No geral, Jesus Cristo é o nosso modelo de bom cidadão. Jesus, dentro do conceito bíblico, é o verdadeiro político que deve ser exemplo de todos os políticos e que os idiotas, os idólatras, que só olham para si, possam mudar o seu comportamento e olhar para Cristo e viver de acordo com Cristo. Jesus sempre estendeu a mão aos necessitados.
e sempre deu esperança para quem foi buscar esperança com ele. Que Deus te abençoe nesse final de semana, que você tenha um ótimo dia de trabalho, último dia de trabalho, tenha um ótimo dia e não se esqueça, seja um bom cidadão do reino de Deus. Até lá, nos vemos no próximo oportunidade.